Faculdade de alunas modelo para comissárias de bordo é atacada por uma serpente gigante, onde agora todos terão que fazer de tudo para não serem devorados por esse monstro terrível. E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje recapitularemos um filme de ação e terror bem interessante, chamado Rising Boas in a Girls' School. Então vamos juntos para mais esse recap da vez. Em algum lugar no interior da China, vemos vários carros de luxos passando por um caminho rochoso, onde em seguida chegam em uma fábrica misteriosa, quando uma mulher rica sai de seu carro e se mostra ser a dona daquele lugar. Ela está ali para apresentar a todos os seus compradores como são produzidos seus produtos caros. Eles então vão para uma grande caverna, onde o gerente fala para sua chefe sobre as novas drogas e como elas estão se saindo bem para aumentar o tamanho de seus animais. Descobrimos então que essa mulher é uma vendedora de peles de cobra e aquele lugar todo é um criador de serpentes para a produção de acessórios feitos exclusivamente com a pele daqueles animais. Ela garante aos seus compradores que pode fazer 10 vezes mais produtos em comparação aos seus concorrentes. Eles então são levados para a parte de trás para verem a qualidade de suas serpentes. Porém ficam surpresos ao verem que todos os animais desapareceram. O gerente grita de raiva e corre para encontrar as serpentes imediatamente, mas o que eles não percebem é que os animais ainda estavam todos lá os observando das sombras. A dona do local vai em direção às caixas vazias e logo começa a sentir uma gosma cair sobre sua cabeça quando percebe que uma cobra gigante está bem acima dela. A criatura maciça atordoa a todos, os fazendo estremecer de medo. Quando de repente a mulher é rapidamente devorada pelo monstro, a engolindo de uma vez só. Logo em seguida, numerosas cobras começam a cair sobre as pessoas e morderem seus pescoços, enquanto todos tentam desesperadamente se livrarem delas, porém não conseguem. As coisas ficam ainda piores quando a serpente gigante começa a atacar e devorar as pessoas que estão ali, demonstrando uma fome insaciável. O monstro derruba as vítimas com uma grande força e abocanhando um após o outro. O gerente vê isso e tenta escapar da área, fazendo com que a serpente gigante o perseguisse através dos compartimentos, porém eventualmente conseguindo sair da caverna. O homem continua correndo pela floresta, mas rapidamente se depara com um penhasco, onde lá embaixo havia uma escola isolada. Antes que ele possa obter qualquer ajuda, a criatura o abocanha e o devora de uma vez. Em seguida, o monstro insaciável percebe movimentos nos edifícios da escola lá embaixo, o que move fortemente seu instinto para caçar mais presas. Logo descobrimos que a escola na verdade é para treinamento de novas comissárias de bordo e apenas garotas que se parecem com modelos são aceitas no programa. As mulheres são ensinadas e aprendem várias habilidades que incluem primeiros socorros e sempre se manterem com uma boa aparência. O que ninguém percebe é que as cobras já estão invadindo um dos prédios, enquanto a serpente gigante está devorando todos os humanos que encontra pelo caminho, matando as alunas uma por uma. Ao mesmo tempo, uma garota chamada Mona está indo para seu armário no vestiário quando de repente vê uma cobra dentro, o que faz com que ela corra em direção à saída imediatamente. No entanto, a mulher é eventualmente encurralada por várias serpentes que a fazem gritar continuamente. Felizmente, um oficial de segurança chamado Cal consegue ouvir os gritos dela, então rapidamente corre em direção às portas e, conseguindo entrar, ele joga longe várias das cobras e leva a garota para uma outra área. Quando já estão em um local mais seguro, o homem imediatamente relata o que aconteceu para o chefe de segurança. Percebendo a gravidade da situação, Cal decide sair correndo dali para a estação de radiodifusão, onde ele planeja alertar a todos sobre o perigo. Ao mesmo tempo disso, o diretor da escola está mostrando aos seus investidores seu plano para a cerimônia de formatura e garante a todos que vai ser a melhor em comparação às outras escolas. No entanto, sua conversa é rapidamente interrompida pela voz de Cal nos alto-falantes, onde ele falava advertindo as pessoas sobre as numerosas serpentes dentro do campus. O diretor tenta acalmar os investidores, assegurando-lhes que está tudo bem, mas as alunas comissárias de bordo rapidamente percebem que algo está muito errado, demonstrando ter alguma coisa atrás deles. E quando se viram, eles veem a serpente maciça os encarando com um olhar frio, fazendo com que todos congelem de medo. O monstro rapidamente devora o diretor, enquanto os outros são forçados a correrem para se salvarem. A criatura gigante começa a lançar as pessoas no ar e devorar os humanos um por um, enquanto ainda mais serpentes aparecem nos edifícios, causando um tremendo caos no processo. Todos começam a entrar em pânico com os animais, picando as garotas nas salas de aula, fazendo com que todas as pessoas se afastem do prédio enquanto tentam desesperadamente escapar. Ao mesmo tempo, Cal decide sair correndo ao lado de sua amiga e eles eventualmente se juntam às outras pessoas que tentam escapar correndo através do campus. Quando Cal percebe a cobra gigante causando um caos no meio da multidão, fazendo-o dizer a Mona para correr e se salvar, enquanto ele corre de volta para ajudar os outros dos ataques da criatura. A mulher tenta ajudar suas amigas também, mas só vê o monstro devorando todas e bloqueando seu caminho. Isso os força a correrem de volta para as salas de aula, enquanto a criatura gigante os persegue de perto atrás. Por outro lado, Cal tem a ideia de direcionar todos para o ônibus, mas rapidamente percebe que Mona não está entre eles, o que faz com que ele corra de volta imediatamente para salvar sua futura namorada. O homem corre pelo campus enquanto grita pelo nome da garota e eventualmente chega em frente a um prédio, onde ele finalmente encontra Mona, que estava se escondendo dentro. Cal rapidamente então corre em direção a ela quando a garota logo vê o monstro aparecendo atrás dele. Ela tenta desesperadamente avisá-lo sobre a ameaça que está chegando, mas Cal está muito ocupado tentando abrir o portão, o que permite que a criatura rasteje e se aproxime dele sem ele perceber.
mas felizmente ele consegue perceber que algo está errado e quando se vira vê o monstro gigante que já estava prestes a atacá-lo. Cal consegue se esquivar da emboscada e começa a correr por sua vida, enquanto a serpente gigante se aproxima rapidamente dele. Isso faz com que ele acabe caindo, facilitando ainda mais para o monstro pegá-lo. Porém, Cal é rapidamente resgatado por um oficial sênior chamado John, que o salva no último instante. Os dois homens correm imediatamente para o prédio, prendendo a criatura fora. Eles logo se recuperam do ataque enquanto olham em choque para o monstro gigante furioso do lado de fora, e percebem que eles têm que encontrar uma maneira melhor de escaparem dali. Os dois olham cautelosamente para fora e veem um fio atravessar de um prédio para o outro nos andares superiores, o que dá aos homens uma ideia muito arriscada. Após um tempo, a serpente gigante ainda continua esperando eles dois lá fora, enquanto eles silenciosamente tentam atravessar de um prédio para o outro pela fiação. Eles conseguem deslizar até o meio do trajeto sem a serpente gigante notá-los. No entanto, seu peso é demais para os fios aguentarem, o que para piorar, Cal ainda deixa cair seu celular, que acaba atingindo o animal e como resultado isso alerta o monstro para a localização deles. A criatura vendo eles furiosamente dá seu bote, porém não é capaz de alcançá-los por muito pouco. Eles dois continuam tentando escapar, mas os fios rapidamente quebram e eles são lançados em direção ao outro prédio, caindo dentro dele. Felizmente, os dois homens não se feriram gravemente e eles rapidamente conseguem correr em direção onde estavam os outros sobreviventes. Mona, vendo Cal, corre imediatamente para abraçá-lo, agradecida por ele ter a salvo. Cal rapidamente então diz às pessoas que a equipe de resgate deve estar chegando ali logo em breve, e eles precisavam ficar ali dentro do prédio para evitarem de serem mortos. Depois, Cal e Mona decidem ir procurar suprimentos no segundo andar, e surpreendentemente, mesmo em meio a todo aquele caos, encontram uma garota chamada Maisie, com seu namorado que acabaram de terminar seus exercícios de dormir como se nada tivesse acontecendo. Em seguida, eles voltam para baixo onde estavam os outros sobreviventes. Depois, Cal mostra para as garotas roupas que ele trouxe e diz para elas se trocarem e vestirem aquelas que são mais práticas para correrem. No entanto, quando o namorado de Maisie tenta chamar a equipe de resgate, é informado que eles não vão conseguir chegar em menos de 5 horas. Isso, claro, faz com que todos entrem em pânico de medo, mas o namorado de Maisie fala para as garotas que elas todas podem usar o veículo dele para escaparem dali. Todas elas então começam a correr com ele para fora, como se achassem que o carro dele fosse um ônibus para caber todas. Então Cal, vendo essa tremenda burrice, tenta desesperadamente parar todas, mas ninguém dá ouvidos aos seus avisos. Todos eles correm rapidamente em direção ao estacionamento, mas logo são emboscados pela serpente gigante que imediatamente já devora uma das garotas. Cal então grita para que voltem, o que faz com que elas corram em direção ao prédio enquanto o monstro as persegue, devorando mais uma aluna. O grupo tenta correr desesperadamente para mais dentro do prédio e não conseguem fechar o portão novamente, quando Mona percebe que uma das garotas foi capturada pela criatura. A vítima implora para que a resgatem, mas Cal diz a Mona que já é tarde demais para ela, não dando-lhes nenhuma outra escolha a não ser correr para salvarem a si mesmos. Os dois eventualmente alcançam as outras pessoas, mas rapidamente percebem que a serpente está logo atrás deles. Isso força-os a correrem pelo corredor que antes estava cheio de cobras e eles conseguem entrar numa sala, fechando rapidamente a porta para manter o monstro fora. As garotas então começam a usar todos os lençóis que elas encontram para tentarem fazer uma grande corda e assim conseguirem escapar pela janela. Depois de conseguirem fazer isso, eles começam a sair do prédio, enquanto a criatura gigante está continuamente empurrando a porta. Todos conseguem descer até o térreo, exceto Cal, que ficou para tentar manter o monstro fora enquanto eles desciam. Porém, eventualmente não consegue mais segurar e o monstro invade a sala, e logo em seguida indo em direção a atacá-lo, forçando Cal a pular pela janela de qualquer jeito para evitar de ser engolido por aquele monstro terrível. Felizmente, Cal é capaz de cair em direção ao povo lá embaixo que se unem para tentarem o segurar e assim conseguindo amortecer sua queda. No entanto, antes que a equipe possa se recuperar, eles rapidamente veem que a serpente gigante está chegando logo atrás deles, o que os força a correr imediatamente. Eles conseguem chegar ao refeitório onde podem finalmente fazer uma pausa, quando então Cal agarra o namorado de Maisie em fúria por colocar todos em perigo daquele jeito. Ele se recusa a assumir qualquer culpa e rapidamente aponta que Mona também deixou sua amiga morrer. Isso faz com que ela dê um tapa na cara dele e o diz que ele é quem ficará para trás agora se continuar a falar isso. Antes que seus argumentos continuem, um monstro invade o prédio através das janelas e começa a ir furiosamente para cima deles. Eles então são forçados a correrem mais uma vez e conseguem se esconder dentro de um armazenamento frio, onde o monstro gigante também rasteja para lá procurando por suas presas. Todos tentam prender a respiração na temperatura congelante enquanto a criatura lentamente passa por perto deles, mas sem notá-los. Felizmente, a serpente gigante não consegue encontrá-los e logo sai da área. Cal se arrisca e começa a levar os sobreviventes para a saída, mas rapidamente vê que um monte de cobras menores estão indo em direção a eles. Sem outra escolha, ele tenta fazer a temperatura ficar ainda mais baixa, aumentando ainda mais o frio para todos que estão com roupas escassas, mas também fazendo com que as cobras comecem a ficarem como que hibernando. Isso dá a eles a chance de saírem da área enquanto eles tentam seu melhor para evitarem de pisar nos animais venenosos. No entanto, antes que todos sejam capazes de sair, Mona cai e Cal logo tenta ajudá-la, mas rapidamente é mordido por uma das cobras antes que eles consigam escapar.
A equipe rapidamente corre com ele para o pronto-socorro, pois Cal já estava sentindo os efeitos do veneno do animal. Eles então o colocam em uma das macas para tentar salvá-lo. Vendo que ele estava ficando cada vez pior, Mona não tem nenhuma outra escolha a não ser sugar o veneno do corpo de Cal e depois aplica uma injeção nele. Todos esperam pacientes que Cal se recupere logo, enquanto lá fora a serpente gigante continua caçando os humanos. Depois de um tempo, Cal consegue enfim recuperar a consciência graças às habilidades de primeiros socorros de Mona. No entanto, John rapidamente quebra a celebração, dizendo para todos que as 5 horas já haviam passado, o que significa que o resgate já deveria estar chegando. O namorado de Maisie então decide ligar para o resgate imediatamente, mas só descobre que eles foram adiados ainda mais para perto do dia amanhecer. Isso faz com que todos entrem em pânico mais uma vez, porém Cal garante a todos que eles ainda têm uma saída. Ele diz ao grupo que eles não vão conseguir sobreviver até o amanhecer, o que significa que eles têm que dar um jeito de chegar ao estacionamento e usar o tal veículo do namorado de Maisie que garante que caberiam todos facilmente, dizendo ter 7 lugares. O grupo então começa a pegar todos os suprimentos que podem, quando uma garota percebe que o namorado de Maisie pegou uma seringa e colocou em seu bolso. Com isso, ela então o chama para um quarto à parte. Lá ela diz para ele que sabe que na verdade seu carro só tem 2 assentos e não 7 como ele havia falado. Então lhe oferece serviços especiais em troca do único assento de passageiro para fugirem dali. Com isso, o homem sem pensar tenta logo partir para o serviço, mas rapidamente percebe que sua namorada estava do lado de fora, os vendo pela janela do corredor. Maisie começa a caminhar em direção ao casal como se fosse o exterminador do futuro e o covarde logo foge dali, ficando somente elas duas. No entanto, antes que elas possam partir para uma briga física, Maisie percebe que a serpente gigante encontrou sua localização. Ela então se arrisca e empurra a garota para a janela, que é pega na hora pela criatura, que rapidamente a engole e logo vai em direção a ela também, o que faz com que ela corra dali rapidamente enquanto a serpente gigante a persegue pelo corredor. Maisie eventualmente corre para onde estão os outros, os colocando também no mesmo perigo, atraindo a criatura para lá, forçando o grupo a correr novamente por suas vidas. Todos descem pelas escadas rapidamente com monstros perseguindo de perto, mas felizmente todos conseguem chegar lá fora. O grupo corre em direção a um carro de patrulha e logo todos entram. Porém Cal decide ganhar algum tempo atirando com uma arma sinalizadora na serpente gigante. Isso permite que John ligue o carro e consigam se movimentar. Cal corre e consegue alcançá-los, porém logo o monstro furiosamente os persegue. John acelera o carro, mas tinha esquecido que o veículo estava quase sem gasolina e com isso eventualmente acabando para no caminho, deixando todos à mercê do monstro. Eles não têm outra escolha a não ser correrem, enquanto a criatura gigante se aproxima e rapidamente devora qualquer um que é deixado para trás. O grupo consegue chegar ao estacionamento e ficam chocados ao verem que o veículo do namorado de Maisie era na verdade um conversível de 2 portas. Cal percebe que eles foram enganados e tenta desesperadamente parar o homem que tentava fugir, mas isso só faz com que ele use a seringa com tranquilizantes nele. O namorado por fim consegue se libertar e corre em direção ao carro, mas logo percebe que era tarde demais, pois o monstro aparece bem na frente deles. Surpreendentemente, o homem, num ato de covardia absurda, empurra a namorada em direção à criatura gigante, o que faz com que Maisie seja devorada pela serpente imediatamente. Todos veem isso e correm para um outro lado, enquanto o monstro começa a se aproximar do namorado que tentava ligar o carro para fugir, sendo em seguida logo também devorado. Ao mesmo tempo, os sobreviventes continuam fugindo da criatura, mas Cal rapidamente começa a ficar sem ter como andar devido aos tranquilizantes em sua perna. Isso permite que o monstro os alcance, mas antes que a serpente possa atacá-los, é rapidamente distraída por um monte de fogos de artifício por trás. Acontece que John está usando um drone carregado com fogos de artifício para distrair o animal insaciável, o que dá ao grupo a chance de conseguir escapar dali enquanto John agora é perseguido. O grupo eventualmente consegue chegar numa área de armazenamento, mas Cal começa a se sentir extremamente culpado por não ter conseguido salvar as pessoas que morreram. No entanto, Mona o lembra que este não era o momento de chorar, pois eles têm que escapar da área antes que ainda mais pessoas sejam mortas. Essa palavra consegue trazer Cal de volta aos seus sentidos, mas ele se recusa a fugir novamente, pois ele acha que matar o monstro é a única maneira de sobreviverem. Todos então começam a pegarem no armazém tudo que possam usar como armas, quando Cal encontra vários fogos de artifício e tem a ideia de usá-los para combaterem a serpente gigante. Logo em seguida eles começam a sair, caminhando juntos como se fossem os Vingadores. Então Cal decide usar-se como isca, disparando o sinalizador para chamar a atenção do monstro, que não demora muito, ele aparece e vai em direção a ele. Quando o monstro chega perto, é rapidamente revelado que esta era uma armadilha para ele, onde as garotas começam a cercar a criatura de todos os lados. Então elas com Cal de uma só vez atiram vários fogos de artifício contra o monstro, fazendo com que ele esturre de dor enquanto é queimado dentro do calor intenso. No entanto, a serpente contra-ataca imediatamente jogando sua cauda contra as garotas, fazendo-as voar para longe. Cal vê isso e corre para ajudá-las, conseguindo salvar a vida de Mona. Ele então atira furiosamente contra a criatura por trás, enquanto se esquiva do ataque dela ao mesmo tempo. Porém, a serpente é capaz de se recuperar rapidamente, quando então Cal pega uma caixa inteira de fogos de artifício e, correndo em direção ao monstro, joga os explosivos dentro da boca dele, onde com isso consegue deixar a criatura completamente atordoada e machucada, o que permite que todos se unam mais uma vez e disparem novamente ao mesmo tempo contra ela, fazendo o monstro cair no chão. Pensando que finalmente ganharam, o grupo se sente agora confiante na frente do animal gigante.
Porém, devido a essa falha, a criatura os ataca imediatamente e as derruba como bonecas de pano. Cal então rapidamente usa novamente os fogos de artifício, bombardeando a criatura com tudo o que tem. No entanto, isso deixa o monstro ainda mais furioso, onde ele os derruba como se fossem nada. A serpente eventualmente volta a atenção para Mona e se lança contra ela, mas Cal é capaz de atacar bem a tempo e golpear o monstro na cabeça com uma barra de ferro. Isso faz com que a criatura lute com dor, se sacudindo e derrubando Cal no processo. Percebendo que eles não vão ganhar a batalha, Cal decide usar o plano B, onde eles conseguem derramar vários litros de gasolina sobre a criatura gigante, mas também ficando encurralado para que o monstro não saísse do local que eles irão incendiar. Ele grita para que Mona acendesse o fogo, porém a garota se recusa a matar seu amigo junto com o monstro, que eventualmente permite que ele seja devorado. Mona grita em desespero e logo corre em direção ao interruptor, onde finalmente ela acende os fogos de artifício que cobrem o monstro gigante em chamas. Todas veem o monstro finalmente morrendo, mas as garotas não têm prazer em celebrar sua vitória depois de tantas perdas, inclusive a de Cal. Quando de repente, para sua surpresa, elas percebem que ele foi capaz de sobreviver e rastejava de volta para fora da boca do animal. Isso faz com que Mona corra em direção a ele e o abrace muito feliz, enquanto todos percebem que John de alguma forma também conseguiu sobreviver. Logo em seguida, eles começam a ouvir as sirenes se aproximando, onde a equipe de resgate finalmente chega para salvar os sobreviventes restantes dentro do campus. Depois, Mona começa a ajudar Cal tratando de suas feridas, e eventualmente ela beija no rosto do homem que salvou sua vida tantas vezes, e eles ficam felizes juntos à medida que o sol vem nascendo no horizonte. Obrigado por assistir, e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!